Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que ora e recebe as bênçãos de Jesus. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, meu amado, minha amada, você acha que seria possível alguém reclamar do Deus que tudo criou? E que nos dá o nosso fôlego e nos desperta todos os dias por amor? Considere, irmão, irmã, que qualquer coisa que nos sobrevenha é bem-vinda, porque simplesmente nós poderíamos nunca haver existido, nunca haver nascido. Como podemos nos outorgar o direito de murmurar ou reclamar de alguma coisa, principalmente do nosso Senhor? Nascemos, estamos vivos, então tudo mais é lucro e oriundo da graça de Jesus. Mas existem pessoas que reclamam da vida, reclamam de tudo, reclamam de Deus, não conseguem viver sem reclamar, porque se encontram a quilômetros de distância da humildade e se consideram com direito a tudo, ou melhor, que Deus tem obrigação de lhes conceder tudo o que desejam, de realizar todos os seus sonhos, por mais extravagantes que sejam. Uns até dizem, eu não pedi para nascer, não foi Deus quem me criou, agora tem que me bancar e me suportar. Imagina, meu irmão. Poucos são os que compreendemos que a vida é uma dádiva de Deus, um presente dado com muito amor e não uma obrigação, e que Deus não tem qualquer tipo de obrigação para conosco. Poucos entendem que o nosso despertar de hoje, como de todos os dias, é uma bênção do Senhor, pela qual nem todos se dedicam a agradecer. Meus amados, Deus é amor. Espera que nós também o sejamos. amando sempre a Ele, obedecendo a Ele
e amando os nossos irmãos, ou seja, cumprindo com os seus mandamentos. Não obstante, Deus nos dá o direito de pedir, de recorrer a Ele para atender aos nossos anseios e necessidades. Afinal, existe um Deus nas nossas vidas e Ele não quer que nós recorramos a falsos deuses. Não brinquemos com o Senhor. Ele condenou Acasias, rei de Israel, à morte, porque buscou ajuda em um falso Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Meus amados, nós precisamos saber o que e como solicitar a Deus aquilo que desejamos. E principalmente saber como receber a resposta, ou até mesmo a ausência dela nas nossas vidas. Um filho de Deus jamais pode pedir um absurdo. Uma pessoa que conhece o Senhor, né? Jamais pode pedir coisas que não agradam ao Pai. E se o fizer, Ele não irá conceder. Todos podemos recorrer ao Senhor para termos uma vida mais cômoda, mais confortável. Mas o que realmente agrada a Deus, meus amados, é que peçamos aquilo que seja adequado para fazer a obra dele. Também é importante que estejamos dispostos a dar para receber. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 6, veja bem o que a palavra de Deus diz. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Meus amados, observem que Salomão primeiro ofereceu os sacrifícios a Deus, ou seja, primeiramente ele doou. E
com abundância, porque a lei da época requeria que se oferecesse um holocausto. E ele, reconhecendo o valor de Deus, quis dar o melhor a ele. Então, decidiu oferecer mais, muito mais, e ofereceu 1000 ao invés de 1. Depois, veja o comentário do Senhor. Ele não pediu nada para seu engrandecimento pessoal, mas sim para cumprir com a missão que havia recebido do Senhor. Ou seja, pediu aquilo que certamente necessitava para cumprir com a missão que havia recebido de Deus. E que certamente agradaria ao Senhor, em detrimento do que o agradaria de forma pessoal. E o Senhor o honrou com tudo que ele pediu e ainda o exaltou sobremodo, e o constituiu rei e o mais sábio dentre os homens, honrando também a sua vida pessoal. O apóstolo Paulo nos ensina, na sua carta a Tito, que Deus não atende aos pedidos daqueles que pretendem usar a bênção em prol dos valores do mundo. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 2. A palavra diz assim: cobiçai e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus amados, é preciso também compreender que nós não merecemos nada. Muito embora sejamos alvos da graça e do amor de Deus. E Ele nos abençoa, meus amados, porque quer. Porque nos ama. E não é para nos envaidecermos ou assumirmos áreas de superioridade perante os outros irmãos, como se fôssemos melhores que eles. Deus nos abençoa sempre para que possamos abençoar também a outros, aos nossos irmãos. Querem ver? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Meus amados, quando Deus nos abençoa, além de abençoarmos aos outros também, Deus se importa que demonstremos gratidão a Ele. Deus não tem qualquer obrigação para com o homem. E a falta de agradecimento é uma atitude arrogante, que jamais irá alegrar ao nosso Deus. Jesus nos demonstrou a importância de possuirmos um coração humilde e pleno de gratidão, tanto a Ele quanto aos nossos irmãos. Querem ver? Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: e aconteceu que,
Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Meus amados, existem pessoas que mantêm a fidelidade ao Senhor enquanto aguardam pelo recebimento das suas bênçãos. Depois disso, alguns se desobrigam automaticamente de todo ou parte do compromisso que mantinham para com Deus. Isso não agrada ao Senhor. Ele não aceita barganha, mas espera encontrar em nós uma fé inabalável e um coração puro. Deus espera que perseveremos na fé, sempre compreendendo que Ele sabe o que é realmente melhor para nós. E que nem sempre coincide com o que desejamos nos nossos corações. Nossos corações são enganosos. É justamente nessas horas que somos provados na nossa fé. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meus amados, quem não recebeu ainda a sua bênção, precisa confiar no Senhor, sem murmurar, sem se rebelar, mas intensificar o uso da sua fé. Quem congregava, deve congregar ainda mais. Quem orava, precisa orar ainda mais. E quem evangelizava, procure fazê-lo cada vez com maior intensidade. Quem não fazia nada para o Senhor, procure fazer. E quem não recebeu a bênção esperada, precisa perseverar na fé, compreendendo que o Senhor nos aplicou a melhor solução, porque é Ele quem sabe o que é melhor para nós, e não nós mesmos. Jeremias 29, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Meus amados, Deus nos ouve com toda certeza, quando o buscamos de todo o coração. Mas isso somente representa um atendimento aos pedidos que estiverem de acordo com a vontade dele. Afinal, ele é soberano sempre.
tanto durante os louvores da congregação, quanto nos momentos de recebimento, ou não, daquilo que esperamos. Não podemos, irmãos, vacilar na nossa fé, nem na nossa confissão. Existem pessoas que, quando a bênção do Senhor tarda, decidem recorrer a outros deuses, para que eles deem uma mãozinha ao Senhor. Mas será que o nosso Deus, forte e poderoso, necessita de algum tipo de ajuda? Vejamos, Isaías, capítulo 45, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Meus amados, glórias a Deus. Diante dessa declaração do nosso Deus, fica claro e evidente, meus amados, que precisamos usar de muita sabedoria para pedirmos qualquer coisa a Ele e para aceitarmos aquilo que Ele decidiu nos conceder pelo seu amor e pela sua graça, seja o que esperamos ou não. Se sim, precisamos agradecer ao Senhor. Se não, precisamos agradecer também e reavaliar a pertinência ou não daquilo que temos pedido. Muitas vezes, Deus nos nega um pedido, não é por maldade, Deus não tem maldade, mas é para que aprendamos o que, como e quando pedir. Se liguem, meus irmãos. Se liguem. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.